Felipe Toledo acabou de vencer a primeira etapa do WCT 2015, a etapa de Snapper Rocks. E aqui ao meu lado, Marcelo Andrade, para a gente conversar nesse programa de olho no tour sobre a etapa, que foi sensacional para o Brasil. Felipe Toledo em primeiro lugar, Adriano de Souza e Miguel Pupo em terceiro, o Igor Dantas e Silvana Lima em quinto. Que competição! O Brasil realmente foi surpreendente, foi soberano no campeonato, pode-se dizer assim. Felipe Toledo com uma atuação primorosa. Não tinha ninguém para vencer ele ontem de forma nenhuma, ele estava insuperável na minha opinião. Adriano de Souza, que foi bem até encontrar com o Felipe Toledo, venceu o Mick Fanning, numa bateria muito disputada, surfou muito bem. O Igor Dantas, como você falou, foi a grande surpresa, arrebentou, surfou com borda, com pressão, variando as manobras. Silvana Lima, sensação do primeiro dia e de outras fases, quando ela tirou 10 numa onda, realmente muito bem. Miguel Pupo, melhorando seu resultado do ano passado, foi quinto, agora foi para terceiro, competindo muito bem, sabendo administrar todas as baterias. Enfim, Brasil de parabéns. Ítalo Ferreira, que ficou numa fase antes, na quarta fase, surfou muito bem, venceu o Cat Slater. Jadson, André e Medina, infelizmente, não foram bem, mas tenho certeza que vão melhorar na próxima etapa. No último programa, a gente falava sobre a participação dos brasileiros na primeira fase e o que os 6 que perderam na estreia precisariam mudar para avançar na prova. E sobre o Felipe Toledo, você falava que ele precisava surfar um pouco mais de pressão. Como é que você viu ele no resto do evento? Olha, primeiro que na primeira fase ele caiu com uma prancha diferente. Foi uma prancha branca, acho que ele, com a parada do campeonato, que foi longa, né? Deve ter testado todo o seu equipamento, achou aquela prancha colorida no meio do seu quiver, né? E a prancha encaixou na vala e ele realmente não deu oportunidade para ninguém chegar perto dele. Basta dizer que na final ele teve um 10, um 9,6, um 9,17 e um 8. Se ele não tivesse as duas primeiras notas, a terceira e a quarta venceriam também do Julian Wilson. Então, realmente o Felipe Toledo mudou o equipamento, mudou a forma de surfar, a abordagem e levou o campeonato tranquilamente. Filipinho, sempre muito ativo nas baterias, né? Surfou a onda nota 10 na final, na hora da prioridade do Julian Wilson, né? Julian Wilson, que precisava de um 9 alto, deixou a onda passar, o Filipinho foi lá, quebrou, enfim, conseguiu aí a maior nota do evento masculino. Falando até sobre essa longa paralisação do evento, o que irritou muitos atletas, inclusive o Medina criticou aí abertamente o comissário da WSL. Enfim, eles estenderam a janela por mais 2 dias e as ondas não melhoraram tanto assim. O que você tem a dizer, você que dirigiu vários eventos, etapas do WQS, etapas do Brasileiro, dirigiu várias provas, o que você pode falar sobre isso? Bom, eu começo do princípio que se você estendeu 2 dias, você poderia ter estendido 4, já que você abriu uma janela maior. Por quê? Porque hoje o mar vai estar melhor e amanhã também pela previsão. Então, em um campeonato que nós tínhamos da Abrasp, a gente não tinha essa oportunidade de estender, até já estendeu, mas não era normal. Dentro do prazo que foi estabelecido, eu senti um pouco de hesitação para decidir se ia cair naquele mar, se não ia. O swell, quando você olhava pelo mapa, ele vinha um pouco por fora, então era uma incógnita realmente se entrasse, se não ia. E eu achei que poderia ter tido a oportunidade de escolhas melhores do que o dia de anteontem, né? O dia que teve o movimento da irritação, quando socaram prancha, jogaram prancha na pedra, né? Pede Pataca jogou a prancha na pedra, o Jorge que deu um soco na prancha, o Medina ficou chateado com a escolha do dia para voltar ao campeonato, fez uma interferência, ficou irritado mais ainda. Enfim, acho que faltou poder de decisão, faltou um pouco de pulso nessa hora. Isso. E aí você tocou no assunto da interferência do Medina. Muitos acharam que foi mesmo interferência e outros não. Para você foi ou não? Para mim foi clara, principalmente porque o atleta que tem a prioridade tem a escolha incondicional da onda, sem ser atrapalhado na trajetória, né? A critério de interferência hoje em dia tem uma flexibilidade maior, mas não dá para o cara chegar com o bico a 1 palmo do outro. Não dá, isso aí é inegável que a interferência atrapalhou a trajetória da remada do Glenn Hall, atrapalhou todo o movimento dele para entrar na onda. Então acho que o Medina não tem o que reclamar, realmente foi interferência. Continuando a falar do Medina, muito do que foi falado dessa competição foi a entrevista que ele deu para a WSL logo após perder para o Glenn Hall. Ele inclusive soltou um palavrão e acabou sendo cortado na entrevista. Como é que você viu essa atitude do nosso campeão mundial? Olha, eu acho que o Medina estava de cabeça quente, tanto é que no dia seguinte ele foi
no estúdio, falou que se arrependeu do que tinha dito no dia anterior. Acho que a questão da discussão dos dois dentro d'água, realmente o Glenn Hall foi agressivo logo depois da remada do Medina, achando até que os juízes não iam dar interferência. Por o Medina ser o campeão mundial, ele já ficou meio nervoso, né? Teria perdido a prioridade e o Medina teria a chance de virar a bateria como virou, se não fosse computado interferência. E aí o Medina saiu da água e assim, se sentiu lesado com a interferência, porque ele achou que não foi, se sentiu chateado pela escolha do mar, que não deu oportunidade de mostrar todo o potencial que ele tinha, e também pela pressão que foi em cima dele, quando começaram a dizer que ele ia ser punido, que não sei o quê, enfim. O Medina se excedeu, mas eu não acredito que seja para tudo isso que estão falando, suspensão em 2 etapas. E eu acho que no máximo ele deveria ganhar uma advertência, uma punição em dinheiro, até porque ele nunca teve esse histórico, né, de arrumar confusão em campeonato. Indo agora para o feminino, a havaiana Carissa Moore faturou a etapa em cima da australiana Stephanie Gilmore e a brasileira Silvana Lima foi até as quartas de final, perdendo aí na terceira bateria no evento para a australiana Stephanie. Como é que você viu a participação da brasileira Silvana Lima e o evento como um todo? Olha, a Silvana, ela arrebentou quando as condições não estavam tão boas. Tirou nota 10, venceu a Stephanie Gilmore na primeira fase, depois ganhou da Sally Fitzgibbons, que é uma das 4 melhores do mundo, na minha opinião, e chegou nas quartas como favorita. Porém, a Stephanie Gilmore é a campeã do ano passado, dessa etapa, tirou em segundo e é local do pico. Então, natural que a Stephanie Gilmore tenha vencido a Silvana em mais um confronto dos 3 que elas disputaram, ficou 2-1 para a Stephanie. Mas a Silvana mostrou muito surf. Como eu falei, tem 4 atletas que eu considero realmente um pelotão de elite do surf feminino. A Stephanie, a Carissa, a Talia Wright e a Sally Fitzgibbons, que perdeu da Silvana. Essas 4 estão num ritmo muito mais forte que as outras. Eu espero que a Silvana, que mostrou muito potencial esse ano, consiga chegar nesse pelotão. Voltando ao evento masculino, vários dos atletas aí que tem um histórico de bons resultados lá em Snapper não foram bem. Slater perdeu na terceira fase, Joe Paxson um pouco mais acima. Enfim, o próprio Medina, que vinha de um bom resultado aí, campeão no ano passado, caiu na terceira fase também. Está vendo já uma troca de guarda? Bom, essa troca de guarda está acontecendo desde o ano passado, né? Você viu o Medina e o John ano passado e você olhava para eles, e mais o George Smith e alguns outros, você sentia que a geração mais antiga já estava cedendo um espaço maior. Apesar de que Kelly Slater e Mick Fanning até a última etapa estavam disputando o título. É bom deixar bem claro. O que aconteceu em Snapper Rocks foi que as ondas estavam muito diferentes do que é o clássico Snapper Rocks. Foi um surf diferente, o Joe Paxson, que é local do pico, e que está um pouquinho fora de forma, vamos ser bem sinceros, não conseguiu se adaptar àquelas condições. Kelly Slater também parece estar com equipamento muito ruim. Trocou por uma pranchinha pequena, não sei se você viu, quadradinha, nem chegou a pegar onda com ela. Quer dizer, acho que o Kelly estava meio perdido nesse campeonato. Mas se tivesse bom, tenho certeza que eles estariam junto com o Mick Fanning lá na disputa até o fim. Taj Burrow também, que é veterano, mostrou muito surf. Então é bom deixar claro que os veteranos ainda têm uma condição técnica muito alta, ainda podem vencer eventos, ainda vão dar dura na garotada, e cada ano vai surgindo, né, novos nomes, como o Felipe Toledo, que agora vai disputar o título, acredito eu, até porque ganhou confiança. Vão surgindo novos nomes e eles vão cedendo um pouco de espaço, natural. Isso. Agora, Marcelo, ponto baixo do evento e o ponto alto? Olha, o ponto baixo do evento, né, acho que foi o chilique dos atletas, a indecisão da comissão técnica de botar o campeonato na água ou não. E eu acho que ficou uma imagem meio negativa dessa situação de reclamações excessivas. Eu não achei uma energia boa para o primeiro campeonato. O ponto alto foi a performance dos brasileiros, que realmente ter 3 brasileiros entre 4 num campeonato na Austrália realmente é surpreendente. Fora isso, a atuação maravilhosa de Felipe Toledo, que eu vou dizer que foi o ponto mais alto do evento, porque a maneira que ele surfou foi uma coisa assim absurda. Então eu acredito que o ponto mais alto foi a performance dele. Marcelo, o WCT segue agora para Bells Beach, próxima etapa aí entre o dia 1º de abril e o dia 12. O que a gente pode esperar dos brasileiros aí? É claro que esse é um assunto para a gente trabalhar mais no nosso próximo programa de Olho no Tour, mas o que você já pode adiantar para a gente sobre a etapa? Olha, falando de Bells e de Margaret Rivers, que é a etapa na sequência, que é a perna australiana, os brasileiros têm que se concentrar muito nessas etapas,
para saírem bem e disputarem o título esse ano. Medina fez ano passado e comprovou que sair bem é importantíssimo para o Tour. Então, vamos esperar que Bells, que ano passado tivemos bons resultados, ano retrasado também, seja um campeonato de consolidação dos nossos atletas. Silvana já ganhou, Mineirinho já ganhou lá, então vamos torcer para que dê tudo certo e a gente saia com bons resultados. É isso, Marcelo, encontro marcado para daqui a uma semana para a gente falar especificamente sobre a etapa de Bells. O programa De Olho no Tour fica por aqui. Valeu, Marcelo, a gente se vê em breve, galera. Um abraço.